A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça esteja com cada um de vocês. Se você não é irmão, se converta, rapaz. Se entrega a vida para Jesus Cristo, não tem coisa melhor que você possa fazer com a sua vida, não. E tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a esse canal, o canal Vivendo o que Prega. Eu sou o seminarista Caio Henrique e nesse vídeo vamos estar falando um pouquinho de como adorar a Deus no nosso dia a dia, como adorar a Deus fazendo as coisas ordinárias da nossa vida. Porque nós sabemos que Deus não quer que sejamos crentes, cristãos, não quer que o adoremos apenas no dia do domingo. Ele não quer que nós o adoremos apenas quando estamos na igreja ou na presença de outros irmãos, mas Ele quer que nós sejamos a luz que aponta para o seu evangelho. Ele quer que nós sejamos a luz que aponta para Cristo também através das nossas atitudes. E eu vou falar um pouquinho sobre isso à luz desse livro aqui que eu tive a oportunidade de ler, Liturgia do Ordinário. Foi um livro que um irmão da igreja, muito amado, muito querido, me emprestou, e foi um livro que eu confesso que muito me surpreendeu, porque as lições tiradas são muito interessantes e importantes, acho que para qualquer cristão, porque nós não somos apenas super cristãos no dia do domingo e depois cristãos medianos no dia a dia, de segunda a sábado. Nós somos o tempo todo cristãos, até mesmo nos afazeres do dia a dia. Paulo fala que quer comamos, quer bebamos, devemos fazer isso para a glória de Deus. E às vezes nós ficamos confusos ao pensar sobre isso, ao pensar, meu Deus, eu como para a glória de Deus, eu bebo água para a glória de Deus. E a maneira como a autora aborda isso e exemplifica e explica como isso pode ser alcançado é muito interessante. Então eu separei aqui algumas das lições principais que eu tirei do livro. Vou tentar não dar tantos spoilers se você ainda não leu, para que você também possa se surpreender. Mas as lições de vida mesmo que eu tirei para mim, basicamente as que eu separei são do capítulo 1 até o capítulo 3 aqui, para você ter uma noção. Então, do 3 até o 8 ali vai ter muita coisa para você aprender ainda. E uma coisa que ela fala já no capítulo 1 é que o pai ama o filho a despeito de suas obras, mas por sua identidade. Isso é muito profundo, não é exatamente as palavras dela, mas foi como eu entendi. Como é que ela fala sobre isso? Ela diz o seguinte: você já parou para pensar que o momento que o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus e o pai conclama sobre o filho, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo? Aquele é o momento do início do ministério de Jesus. Aquele não é o momento final do ministério de Jesus. Até então, Jesus não tinha ressuscitado mortos, Jesus não tinha expulsado demônios, Jesus não tinha pregado e pessoas se convertido. Até aquele momento é o início do ministério salvífico de Jesus. A partir dali é que ele vai começar a fazer as suas obras de fato sobrenaturais. Então, o Pai dizer isso justamente nesse período tem algo a nos ensinar, que é justamente que é a nossa identidade que nos faz ser amados de Deus. Nós não somos amados por Deus pelas nossas obras, até porque as nossas obras não podem nos justificar. Nós devemos ter obras, sim, mas porque já somos filhos de Deus e queremos orgulhar o nosso Pai, queremos nos desviar daquilo que desagrada a Ele. Então é muito importante a gente entender que os 30 primeiros anos da vida de Jesus também contam como a história de Jesus. Então aquilo que você faz na sua casa, a despeito do que você faz no templo, no domingo solene, também contam como a sua história, como a sua forma de adoração a Deus. Só que infelizmente isso acaba sendo negligenciado de algumas formas. Ela faz uma citação do Alfred Hitchcock, que ele diz o seguinte: os filmes são a vida sem as partes chatas. E isso para mim é quase disruptivo, assim, ó. É você olhar e entender que num filme, lógico que às vezes para dar enredo, você vai ver, por exemplo, o protagonista escovando os dentes, se alimentando, tomando banho, mas o que você realmente quer ver, por exemplo, quando você vai assistir Velozes e Furiosos, é o carro passando de uma ponte para outra, é um avião fazendo uma perseguição ao outro. Quando você vai assistir Vingadores, você não quer ver o Homem de Ferro lendo um livro, você quer ver o Homem de Ferro derrotando os vilões. Então, o filme ele tem essa particularidade de valorizar os momentos extraordinários. Só que os momentos ordinários fazem parte da nossa vida. Nós não podemos viver a nossa vida como se fossem filmes. Então, imagine você que ao escovar os dentes, você escova os dentes cuidando do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ao tomar água, você toma água
para hidratar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Deus lhe deu esse corpo e você é o mordomo dele para cuidar da melhor forma que você pode. Então imagina você que quando você toma banho, você está se limpando, você está fazendo isso para a glória de Deus, porque você está cuidando do corpo que Deus confiou a você. Isso também é adorar a Deus dentro do seu ordinário. E você talvez pense, mas eu tomo banho todo dia, então eu adoro a Deus todo dia? Isso são formas. São formas de você cumprir o mandamento de Deus para conosco. Então, se você se alimenta mais saudável, você também está adorando a Deus. É aí que entra o que Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Se você come excessivamente, come até se empanturrar para não conseguir mais andar, você não fez isso para a glória de Deus, porque Deus não se orgulha de que você seja um glutão. Se você bebe, por exemplo, vinho e vem a se embriagar, você não fez isso para a glória de Deus, porque Deus não quer que você se embriague com vinho. Ele não quer que você perca as suas faculdades, os seus juízos e acabe fazendo algo que vá de encontro à vontade desse Deus. Então, fazer as coisas para a glória de Deus é sempre ter em mente, não exatamente o que Jesus faria nos seus passos, mas sempre ter em mente o que a Bíblia ordena que você, como um cristão limitado, se esforce a fazer. É muito complicado, às vezes, tentarmos imaginar o que Jesus faria nos nossos passos, porque Jesus foi um homem que viveu no seu período de ser humano aqui na Terra por um tempo limitado, viveu situações que não foram descritas exaustivamente. Então você não tem, por exemplo, Jesus mexendo no celular. Eita, no celular, como é que Jesus mexeria se ele tivesse celular naquela época? Mas a Bíblia apresenta princípios norteadores de como você deve mexer no seu celular, o tempo que você deve investir no seu celular, o tempo que você deve investir lendo a Bíblia. Quando Josué é encarregado daquela dura missão de ser o substituto de Moisés, quase ninguém, né? Moisés, o homem que junto com Abraão foi chamado de amigo de Deus. Então Josué foi encaminhado a ele uma missão, meu amigo, que poucos de nós conseguiriam, ainda mais com o povo de Israel sendo reclamão do jeito que era. Então, o que é que o Senhor diz a Josué que o ajudaria a se preparar para essa missão de conduzir o povo à terra prometida? Medite no livro da lei de dia e de noite. Eu estava meditando sobre isso. Eu não medito no livro da lei do Senhor de dia e de noite. Geralmente, as minhas leituras bíblicas, elas são feitas uma vez por dia. Lógico, às vezes eu passo meia hora, 40 minutos. Já cheguei a passar 2 horas lendo a Bíblia assim, direto, lendo 20 capítulos. Mas eu não leio a Bíblia, geralmente, na maioria dos meus dias, 2 vezes por dia. Eu não pego a Bíblia de manhã e depois vou pegar ela de novo de noite. Geralmente eu leio a Bíblia e depois, em outro horário do dia, eu vou ler outro livro, outros livros. Mas o conselho de Deus para Josué, se nós formos nos ater, é de dia e de noite. Ou seja, 2 vezes por dia. Isso quer dizer que você tem que ler 2 vezes por dia? Não, mas quer dizer que você tem que ter contato com a Bíblia. Deve ter esse apego, de fato, pela palavra que vem de Deus, porque é isso que a torna especial, o tempo todo, o máximo de tempo que você conseguir. Enquanto você não estiver fazendo nada, leia a Bíblia. Enquanto você estiver fazendo outra coisa e você lembra que tem esse compromisso, pare de fazer o que você está fazendo e vá cumprir aquilo que o Senhor demanda de você. Então, quando nós olhamos para isso, né, que os anos ordinários de Cristo fazem parte da sua vida, o que seriam esses anos ordinários, nas palavras da autora? Seria justamente aquele período que Jesus viveu dos 0 aos 30 anos. Dos 0 aos 30 anos, Jesus viveu uma vida de comunhão com Deus, sem pecado, sendo carpinteiro, trabalhando, sendo filho. Então, como filho, Jesus glorificou a Deus no seu dia a dia. Como trabalhador, imagine você sendo carpinteiro. Eu fico, às vezes, imaginando esse tipo de coisa, né? Imagine Jesus sendo carpinteiro, chegando alguém com um serviço para ele fazer. Ei, mano, preciso de um jugo, por exemplo. Jugo, que era uma ferramenta para você balancear ali a altura mais ou menos de 2 bois que vão trabalhar para você. Então aí Jesus fazia ali o jugo baseado na madeira, e aí ficava, por exemplo, um pouquinho mais alto que o outro, e o cara já vinha: seu incompetente, não trabalha direito não. Aqui tem coragem. Não, imagine Jesus ouvir um negócio desse e não pecar ao responder esse homem, falar: não, tá certo, vamos fazer aqui direitinho. Isso também envolve você, por exemplo, imaginar que Jesus dava o máximo de si no seu trabalho para não ter que ser reclamado, né? Porque quando a gente é reclamado, geralmente a pessoa não vem: ô meu querido, então, aqui você poderia ter feito melhor. A pessoa já vem com uma demanda, né? Ô rapaz, você não fez direito. E a gente reagir a esse tipo de coisa com brandura, às vezes irar, mas não pecar, né? É difícil, mas se a gente consegue,
a gente está fazendo isso para a glória de Deus. Se a gente vive a nossa vida do dia a dia, escovando os dentes, tomando banho, se alimentando bem, lavando a louça. Imagine você, quando você lava a louça, por exemplo, você é a mulher da casa, você é o homem da casa, você está cuidando da sua casa, da sua família, para não deixar ali que a sujeira se acumule e gere problemas, tanto para a sua saúde como para a saúde da sua família. Então, olhar para a nossa vida diária com esse viés de sempre estar tentando agradar a Deus, até mesmo nas mínimas atitudes, até mesmo tendo uma cultura de excelência, uma cultura de não, eu não quero ter que fazer as coisas duas vezes, então eu vou dar o meu máximo na primeira. Eu não quero ter que fazer o Enem, por exemplo, duas vezes, então eu vou estudar o máximo esse ano para não ter que fazer. Eu quero muito passar num concurso, então eu vou estudar o máximo para passar no primeiro. Ou então eu quero dar o meu melhor na equipe de louvor da minha igreja. Então eu vou pegar a música antes, né? Se o líder mandar antes, eu vou pegar antes. Eu não vou esperar chegar no ensaio para poder pegar a música. Tudo isso, essa cultura de excelência precisa ser cultivada em nós. Porque nós, como cristãos, vivemos não apenas para os outros, não apenas para nós mesmos, mas também para Deus. As nossas atitudes emanam o evangelho que nos transforma. Então, que a gente possa meditar nesse tipo de coisa, imaginar que dentro do seu trabalho, dentro do seu estudo, dentro da sua casa, dos seus afazeres diários, também existe uma forma e deve existir esse zelo, esse empenho de glorificar a Deus através desse tipo de coisa que parece muito simples, mas não é. É uma coisa que é necessária da gente se atentar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Esse livro fica como indicação. São poucas as ressalvas que eu faço ao livro. É mais por conta que a autora é uma autora anglicana, então logicamente ela vai ter uma liturgia de culto um pouco diferente da nossa, que eu, por exemplo, sou congregacional. Se você for batista, presbiteriano, também vai ter muita diferença da igreja anglicana. Então, deixando de lado aquilo que ela fala sobre a liturgia, que ainda é uma liturgia muito católica, infelizmente, da igreja anglicana, é muito válido a leitura desse livro aqui. Botar pertinho se você quiser ver aqui a capa. E espero que, de alguma forma, as minhas reflexões acerca do livro tenham lhe ajudado em alguma coisa. Se possível for, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal para continuar recebendo esses vídeos, comente, vamos manter esse diálogo, né? Eu sempre respondo todos os comentários. Como você pode adorar a Deus no seu dia a dia, como você pode melhorar o seu relacionamento com Ele dentro das coisas ordinárias. Não vamos nos ater a ser cristãos no domingo, a ser cristãos na igreja. Sejamos cristãos que adoram a Deus em todo o tempo. Vamos viver o que a gente prega e vamos pregar o que a gente vive. Um abraço!